Bom dia, sorrindo para a vida, chegando até a sua casa, e hoje sou eu com você, Maria Marta. Essa semana nós vamos estar aqui juntos para celebrar, para testemunhar, para alegrar as nossas manhãs. E para mim, gente, é um prazer muito grande estar aqui no Sorrindo para a Vida, nesse nosso grande grupo de oração. E essa semana, como foi o seu final de semana? Nós aqui da comunidade Canção Nova, os nossos padres, entramos em comunhão com toda a igreja do Brasil e do mundo todo, rezando pelas nossas nações, 24 horas de missa. Que graça, né? Que presente, para que nós possamos manter firme na fé e na esperança. Estamos na 4ª semana da Quaresma. Como estão os seus propósitos com Deus? Aguenta firme, vamos seguir em frente na esperança e na fé. E olha, eu não estou sozinha, estou aqui com os meus irmãos de comunidade. Já quero dar bom dia para o Márcio Mendes. Olá. Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Muito obrigado, Maria Marta. Quero agradecer você ter aceitado o convite de estar conosco nesses dias. Maria Marta é uma pessoa já antiga aqui na comunidade Canção Nova, já tem uns bons anos de comunidade de vida, Isso. não é? Uma irmã muito querida, e eu digo para ela que gosto muito de vê-la no ar, porque ela transmite aquilo que está dentro do coração dela, ela transmite a sua experiência com Deus, transmite o seu amor a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Sempre tem uma palavra de encorajamento, de ânimo, uma simpatia muito grande e contagiante. Então, para nós aqui no Sorrindo para a Vida, é uma alegria recebê-la também. Viu? Tá vendo, né, gente? Então não sou eu que recebo o Márcio, é o Márcio que me recebe, né? Um recebe o outro, né? Essa alegria de ser comunidade, Verdade. né? Sermos irmãos. Estou voltando de um tempo de período de descanso, né? Bastante conturbado. Foram dias assim diferentes para mim, porque nesse período de descanso, nesse mês que eu estive fora, tive a oportunidade de cuidar um pouquinho do meu pai nos seus últimos dias de vida. Então estive em Brasília para dar a ele uma assistência, já estava na UTI e foi um momento assim de sofrimento, né, para ele, para nós, mas de muitas graças de Deus, de muitas graças. A gente percebe que quando nós vivemos, mesmo a passagem, uma despedida como essa que nós precisamos vivenciar em função da morte, é diferente se nós temos Deus conosco. A gente não deixa de sofrer pela perda, não deixa de sofrer pela saudade, nos compadecemos daquela pessoa tão querida, naqueles seus últimos momentos que agoniza, não é? Mas nós vamos percebendo todo aquele momento de paz, de graça, de misericórdia, da assistência divina. Nós sentimos e percebemos que Deus ouve a nossa oração. Então eu fiz uma experiência de muita graça de Deus nesses últimos dias de vida do meu pai. Aí voltei para a Cachoeira Paulista, mal passou uma semana, tive que retornar para Brasília para o enterro do meu paizinho, não é? Então foi um período de descanso assim, diferente, um bocado conturbado, mas muito cheio da graça de Deus. Senti saudades, porque a gente sente saudades, né? De estarmos como irmãos, de estar com o povo de Deus. Todos nós somos povo de Deus, você que está conosco, nós que estamos aqui. Como é bom estarmos juntos, sustentados pela graça do Senhor, não é verdade? Então, feliz de estar aqui com você hoje, nos Sorrindo para a Vida, com o coração cheio de esperança, porque apesar dos reveses da vida, não é nem a morte, nem a tristeza, nem a dor, nem o mal que tem a última palavra na vida da gente. A última palavra na nossa vida quem dá é Deus. A última palavra na nossa vida é Cristo Jesus. E a palavra de Deus para nós é vida, é ressurreição. Então a gente segue o caminho enxugando as lágrimas e com muita esperança. E quero colocar aqui já à sua disposição a palavra de Deus que vai iluminar o nosso Sorrindo para a Vida hoje, que está em Hebreus capítulo 11.
Hebreus capítulo 11, versículos do 24 ao 29, se você puder, tome nota. Se puder, melhor ainda, tenha a sua Bíblia em mãos, abra ali a Sagrada Escritura, para você acompanhar também na sua Bíblia, marcar esta passagem e rezarmos juntos com ela. Isso mesmo. E Márcio, eu não podia deixar de dizer, né, que nós, toda a comunidade, mas também esse povo de Deus lindo, nós sustentamos você, a sua família em oração. E é isso que nos faz, né, permanecer avante nessa esperança. É verdade. Estamos unidos, viu, meu irmão? Muito obrigado, querido. E também, gente, dando continuidade aqui, estou com o Emanuel Stênio, meu irmão de comunidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maria Marta, Márcio, os M's, MM aqui. Junção de memes. Marta e Márcio. Marta. Você se perde muito tempo com as coisas que estão agitadas no teu coração. Brincadeira, Maria Marta. Mas Seja não é mentira, não, hein? viu? Então, olha, vamos... A Maria Marta chegou um pouquinho aqui. Ai, meu Deus, como vai ser? Está sendo ótimo, a gente está matando saudade. O nome dela é Marta ou Emanuel, mas, mas ela escolheu a melhor parte. Exatamente. Né? Equilibrada, viu? Exatamente. Maria e Marta, né? É uma então, mulher equilibrada, viu? É uma mulher equilibrada, porque, olha, Maria, Marta. Então, as duas estão aí no seu coração. É muito bom ter você aqui. Estava comentando assim, como é especial a sua presença. Você é uma mulher realmente que exala o carisma Canção Nova, então a gente está muito feliz, viu? Márcio, meu irmão, bem-vindo. A gente orou por você. Muito obrigado. E estávamos com saudades, como a Maria Marta já falou, não só nós aqui, mas todo o povo também perguntando como é que você estava. E é muito bom estar em família, em comunidade, começando mais uma semana, mais um Sorrindo para a Vida. E hoje eu gostaria de já fazer um convite, né? Nós temos visto aí tantas realidades nos acometendo e nós já estamos começaremos hoje, nesta madrugada, de hoje para amanhã, uma campanha de oração. Quem nos acompanha aí pela TV Canção Nova sabe que nós já temos orado e rezado, nos colocado na brecha da intercessão. É aquilo que muitas vezes nós podemos fazer, né? O cardeal Vantuan, ele sempre disse, faz bem quem trabalha pela igreja, faz muito quem reza pela igreja e faz tudo quem sofre pela igreja. Em outras palavras, se a gente puder trazer para a nossa família ou para aquela intenção, né? Faz bem quem trabalha pela nossa família, pela sua família, faz muito quem reza pela família e faz tudo quem sofre pela família, pelas almas. Isso quer dizer que muitas vezes o que nós podemos mais fazer é a oração. E a Canção Nova tem se levantado, além de toda a programação, que é uma programação de oração, uma programação de consolo, de conforto, as santas missas, os nossos encontros, não é? Para trazer essa palavra de Deus para você, para rezar por você e com você. Nós levantamos-nos em maio do ano passado para rezarmos, né, na madrugada, de meia-noite às 2 da manhã. Um pouquinho mais tarde agora, porque é reprise do Sorrindo para a Vida, então termina meia-noite e meia e vai até às 2h15 da manhã, um grande momento de intercessão, que nós chamamos de que teu reino venha. Porque o nosso desejo é rezar para que, de fato, o reino do Senhor se aproxime, né? Como diz aquela canção, que é da palavra de Deus, que é a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Então, a nossa oração está ali para interceder. E hoje, meus irmãos, nós vamos começar um momento de uma campanha de oração, com o tema Tudo está fechado, menos o céu. Amém. Né? Amém. Então, as coisas podem estar fechadas por esse breve momento de tempo, mas o céu sempre está aberto. Então, eu quero fazer um convite para aqueles que aguentarem firme. Depois de vocês assistirem a reprise do Sorrindo para a Vida, né, na noite de hoje, logo em seguida, nós começamos a nossa campanha de oração, da meia-noite e meia pela TV Canção Nova até as 2h15. Iremos rezar com você e por você. Serão 12 semanas. Nós queremos rezar com você e por você nesses dias. Amém. É isso aí. Tudo está fechado, mas o céu está aberto. E também já quero dar um bom dia para o meu irmão de comunidade, Rodrigo Carpanelli. Bom dia. Bom dia, Maria. Que alegria estarmos juntos. Márcio, bem-vindo. Obrigado. Eu tive a oportunidade de estar nas redes sociais aqui por esse tempo e é muito bonito de ver, né, o quanto que o povo ele tem
essa ligação forte conosco que estamos aqui, né? E essa ligação faz eles demonstrar o carinho, o afeto, a presença. E foi muito bonito ver, viu, Márcio? O povo se fazendo presente mesmo, unido com você nesse tempo de dor que você viveu, que eu também passei por isso, sei muito bem como que é. Então, eu acredito que o povo está muito feliz por estarmos juntos aqui de novo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria. O que você falou é bem verdade. E esse carinho, esse amor, ele é sustento para a gente. Sim. É um apoio em todos os níveis. É um apoio no sentido afetivo, emocional, sim, mas é um apoio espiritual que a gente sente. Verdade. E a expressão que você falou e Maria Marta, Emanuel também, de certa forma, trouxeram, nós somos sustentados. Verdade. Sustentados pela oração dos nossos irmãos. Ou seja, a oração que nós fazemos uns pelos outros nos sustenta, nos ampara, nos dá suporte, nos dá a graça, então, pelo suporte, de suportar aquilo que nós estamos enfrentando. Muito obrigado. Obrigado por me dizer isso, porque confirma aquilo que eu senti. Sim. Que bom, Márcio, que Obrigado. bom. E que bom é ter fé, né, meus irmãos? Porque a fé, ela nos sustenta, ela nos dá base, nos dá alicerce, até mesmo para situações, né, que a gente sente o baque daquela situação na nossa vida, né? Mas estamos começando o nosso Sorrindo para a Vida. Eu estou aqui nas redes sociais acompanhando e recebendo toda a sua participação conosco. Se você ainda não mandou o seu e-mail com seu testemunho, já quero passar o e-mail para você participar conosco aqui, sorrindopravida@cançãonova.com. É simples, ó, sorrindopravida@cançãonova.com. Se você ainda também não nos segue no Instagram, lá vai ter uma mensagem do dia de hoje, vai ter a foto da bancada onde você pode também participar, deixar seu pedido de oração, seu testemunho, a sua participação aqui conosco. Nosso Instagram, @sorrindopravida. Bem simples também. @sorrindopravida. Você vai estar participando conosco através das redes sociais e eu vou estar aqui, ó, ligadinho, acompanhando você. E eu já quero, Márcio, Maria Marta, Emanuel, já trazer para vocês aqui os nossos momentos que tem sido uma inspiração, que o pessoal tem participado bastante, mandando as suas fotos, que são as fofurices da Tia Val. Tem sido até dessa forma que os irmãos têm participado conosco. E eu já quero trazer aqui para vocês a Karina de Araújo. Ela mandou para a gente assim: bom dia, bancada linda e abençoada. Me chamo Cauã Átila. E eu acho bonito, Maria Marta, porque o pessoal manda os e-mails e é as crianças mandando e-mail para nós, viu? Interagindo. É, as crianças mandando e-mail pra gente. E aqui o Cauã se apresentando, ó. Me chamo Cauã Átila e adoro minha camiseta. Me mostra na TV, titio. Amamos o Sorrindo pra Vida. Olha que fofurice o Cauã. E ele está com a camiseta de São Miguel Arcanjo. Estou mostrando aqui para a câmera está focando. Olha só, com a camiseta de São Miguel Arcanjo, desde novinho. Que gracinha. Já acompanhando aí. Já é a camisetinha, né? Não é nem o body. Não é nem o body, já está grandinho esse bebê. Assentando só. E nós recebemos aqui também a Lidiane. Ela mandou para nós assim: segue a foto da Letícia Maria. Ela tem 5 anos de idade e é uma guerreira, porque ela já tem diabetes tipo 1 desde quando nasceu, mas ela não deixa de sorrir para a vida. Deus abençoe. E ela mandou a foto da Letícia aqui para nós, e a Letícia está com outro vestuário aqui da loja Canção Nova. Camiseta da medalha das duas cruzes. Das duas cruzes, olha só. Na cor branca. Cor branca. Letícia, você é uma fofa, você é muito linda. Um beijo do tio Márcio para você, viu? Muito bom, muito bom. E é bonito de ver, Márcio, e eu quero já aproveitar e já falar para você que daqui a pouco eu vou trazer um testemunho muito lindo da medalha das duas cruzes, Márcio, para a gente já entrar nesse momento de oração. E é bonito ver o quanto que essa inspiração, né, que Deus colocou no coração do Márcio, ela se tornou um verdadeiro sacramental, claro, mas também uma fonte de fé no coração do povo de Deus que nos acompanha, né? Muitas das vezes, talvez você está aqui, você vê a gente mostrando foto do pessoal usando a camiseta, até temáticas de aniversário com a medalha das duas cruzes, mas é porque diante dessa inspiração existe uma direção de Deus,
uma oração inspirada em São Bento, né? O Márcio pode até falar mais para nós. E eu vou mostrar aqui também outra fofurice que também está vestida, e aqui ela está com o body, porque essa inspiração se transformou em produtos de evangelização, desde os bebês recém-nascidos até os adultos, vovô e a vovó. o vovô e a vovó e tudo mais. E essa foto veio de uma colaboradora nossa aqui da Canção Nova, a Patrícia, que trabalha na ADM, e ela mandou assim para nós: sou a Ana Luísa de Cruzeiro, tenho 2 meses e meio, e minha vovó me deu esse body da medalha das 2 cruzes. Minha vovó é a Patrícia, e há 12 anos ela trabalha nessa obra de Deus que é a Canção Nova. E todos os dias assiste o programa Sorrindo para a Vida. Abraçando a Patrícia, que é a nossa colaboradora aqui, eu já quero abraçar todos os nossos colaboradores, os câmeras que estão aqui nos ajudando, o pessoal que está ali atrás da suíte, fazendo a edição das imagens, todos os colaboradores que trabalham aqui conosco, que vocês possam também se sentir abraçados através da Patrícia, e obrigado pela doação de vocês aqui. Sem essa galera do bem que você citou aí, o programa Sorrindo para a Vida não aconteceria, não iria ao ar, né? Na verdade, o que você vê do Sorrindo para a Vida é só uma pontinha, não é que são aqueles que estão aqui à frente, mas quanta gente boa está trabalhando neste momento para que você possa estar acompanhando Sorrindo para a Vida, rezando conosco. E eu lhe digo mais, não só trabalhando, mas vivendo conosco em comunhão esse momento. Quantos dos nossos colaboradores, dos nossos missionários aqui envolvidos e rezando com a gente agora e pedindo a Deus por tantas pessoas que precisam desta palavra de esperança. Porque nós não estamos aqui para palestrar, nem para fazer comentários emocionantes sobre a Sagrada Escritura. Nós estamos aqui para acolher a palavra de Deus, que é Cristo. E esta palavra, Rodrigo, tem poder de salvar a vida da gente. Tem o poder de nos levantar das nossas quedas, das nossas fraquezas. A palavra de Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados, de levar vida aonde a morte já tinha se estabelecido. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e esse povo que você citou aí, confia, crê nisso e faz de tudo para que a palavra de Deus seja promulgada, porque onde a palavra de Deus entra, a morte não pode permanecer. Amém. Amém. E aqui a Patrícia, que trabalha conosco, mandou a foto da sua fofurice, a Ana Luísa. Olha que belezinha. É uma gatinha. Body da medalha das 2 cruzes, olha só. Então, desde bebezinho, olha só, já sorrindo para a vida, ó. Trazendo aí com vocês a medalha, como vocês podem ver. Lindinho. Márcio, talvez muitos dos que estão nos acompanhando aqui não conhecem a inspiração desse material de evangelização que é a medalha das 2 cruzes, né? Ela que foi uma inspiração que veio da oração de São Bento, né? E que Deus suscitou no seu coração, e disso gerou vários produtos além da camiseta. A própria medalha, tem o livrinho do Passos para a Cura e Libertação Completa, né? E eu gostaria de pedir para o Márcio, que teve essa inspiração de Deus, que pudesse falar um pouquinho para vocês. Nós temos uns minutinhos antes de entrar na oração, né, Márcio? A respeito dessa inspiração, porque depois eu quero trazer um testemunho para abrir o nosso momento de oração de hoje, para a gente dar entrada, Márcio. Olha, tudo Rodrigo, que Deus tem para nós. Eu era seminarista no Seminário São José, no Rio de Janeiro, quando eu ouvi da boca de um sacerdote uma experiência com Deus vivida por Santo Antão. Durante muitos anos eu lembrava a história, mas não lembrava quem era este homem que tinha vivido essa experiência. Esse homem santo, esse homem de Deus, ele viveu ataques espirituais tão fortes que ele sentia no próprio corpo, e às vezes ele caía, e ali ele ficava paralisado ou convulsionava, e ele sofria muito com esses ataques, e grande parte do sofrimento dele é que quando isso acontecia ele não conseguia rezar. Então, ele mandou gravar aquela oração que ele mais gostaria de fazer naquele momento, em que ele estava ali caído, e ele mal conseguia pensar no nome de Jesus.
Então, quando ele percebia que ele ia sofrer um desses ataques, ele agarrava essa oração e batia com ela contra o peito, como quem dizia a Deus: Senhor, nesse momento em que eu não consigo rezar, em que eu não consigo falar uma palavra sequer, ou mal consigo coordenar meus pensamentos, a oração que eu tenho para fazer é esta. Aceita, Senhor, a minha oração. E ele trazia sempre junto do peito, junto do coração. E quando eu ouvi esse testemunho, porque é um testemunho, eu pensei comigo, eu preciso de uma oração dessa. Eu preciso, porque há muitos momentos da minha vida em que eu passo por dificuldades que eu nem vontade de rezar eu tenho. Às vezes eu quero rezar, mas eu não consigo coordenar meus pensamentos. Parece que a gente vai rezar e a palavra não vem, não é? A gente parece que seca por dentro. Eu falei, eu preciso de uma oração assim, em que em momentos difíceis eu possa bater contra o peito e dizer, Senhor, aceita esta minha oração. E aquilo ficou muito forte dentro de mim. Passado algum tempo, eu ouvi uma outra experiência de um outro santo, que é São Bento. E São Bento, ele não tinha pretensão de constituir uma ordem religiosa e de trazer tantas outras pessoas para viverem com ele aquela vocação. Ele aceitou o chamado de Deus, não é? Percebeu que ele estava inclinado por Deus a viver da oração e do trabalho e se retirou. Se retirou das coisas do mundo para viver do trabalho das próprias mãos e orando com a vida voltada para Deus. Só que a vocação de São Bento foi tão fecunda que muitos outros homens começaram a aderir. E quando ele viu aquele lugarzinho onde ele morava, já não cabia mais os irmãos. Então ele percebeu que Deus chamou muitos para desfrutar daquele carisma que tinha dado a ele. E ele percebeu que Deus queria que se expandisse o convento. Chamou ali o mestre de obras, não é? Os irmãos, os monges, para poder compartilhar com eles essa necessidade, que era preciso expandir a obra, a começar pelo convento. Mas era expandir a obra, não é? Mas tinha que ter lugar para as pessoas morarem. E depois de estudarem aquilo que São Bento tinha pedido, chegaram para ele ao final do dia e disseram, olha, o seu pedido é impossível de se realizar, porque não há para onde expandir o mosteiro. Porque o único lugar para onde ele poderia crescer, existe lá uma rocha, que inexplicavelmente ninguém consegue quebrar e ninguém consegue mover. E São Bento fez o que muitos de nós deveríamos fazer. Aliás, todos nós deveríamos fazer. Quando Deus nos dá uma inspiração, nós não podemos parar no primeiro obstáculo que se apresenta. Então, em vez de desistir, inclusive diante do discurso do especialista, que era o mestre de obras, quem que entende da obra? O mestre. Era o mestre de obras dizendo para ele, é impossível, não dá. Mas São Bento confiou mais no que Deus lhe dizia do que no que o mestre de obras lhe dizia. E pediu que o levassem lá exatamente ao lugar em que eles estavam falando. Ele já imaginava, mas foi lá com eles para poder ver. E diante daquele obstáculo, daquela rocha que não se podia mover, ele fez o que eu e você deveríamos fazer diante de todos os problemas, dificuldades da nossa vida. Ele rezou. Rezou. Enquanto ele rezava, Deus deu a ele a imagem de um demônio assentado sobre aquela rocha. Durante a oração ele via que sobre aquela rocha havia um demônio assentado. Aquela imagem dizia muito, porque não significava que o demônio estava sentado somente sobre aquela pedra, mas que ele tinha se fixado sobre um obstáculo para impedir o cumprimento da vontade de Deus, que era a expansão daquela obra evangelizadora, religiosa, carismática. E São Bento, depois de ter esta visão, estendeu a sua mão e rezou. Provavelmente esta oração, digo provavelmente porque eu não estava lá, né?
Mas esta oração que nós trazemos numa das faces desta medalha, que é a medalha das duas cruzes, está aqui registrada em latim: crux sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, va retro satana, nunquam suad mic vana, sunt mala quelibas ipse venena bibas, que significa: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E depois de ter feito esta oração, ele traçou o sinal da cruz, e aquela rocha que dezenas de pessoas com o uso de máquinas não conseguiram remover, aquela rocha foi removida por 2 ou 3 pessoas facilmente, depois da oração. Depois da oração nós conseguimos com facilidade o que sem a oração não era simplesmente difícil, era impossível. E essas 2 histórias, elas ficaram no meu coração durante muito tempo, porque eu fui entendendo que às vezes o demônio, ele se assenta sobre um obstáculo natural da nossa vida. Sim. Uma tristeza que é natural, não é? Uma falta de perdão, porque a gente se ferir nos nossos relacionamentos, no decorrer da vida, gente, isso faz parte da vida, é impossível viver essa vida sem se magoar, sem ser ferido e sem ter que perdoar. Mas às vezes, pela falta do perdão, o demônio se assenta ali, se assenta sobre um complexo de inferioridade, sobre um preconceito que a gente carrega, e depois que ele se assenta, se não há uma intervenção de Deus, a pessoa não encontra libertação. Então, durante muitos anos, isso foi mexendo comigo. E numa altura que a gente foi visitado pelo Dom Estevão Bittencourt, eu tive a oportunidade de levá-lo de volta ao Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e eu estava dirigindo, o Dom Estevão estava do meu lado, e eu vi que ele usava a medalha com essa parte do exorcismo virada para o coração. E eu perguntei para ele, ele disse: eu gosto de usar a medalha virada aqui para o coração, porque é onde eu travo as minhas maiores lutas. Verdade. Onde acontecem os meus maiores combates. E eu entendi dessa forma. Eu entendi que às vezes as lutas mais duras se estabelecem dentro de nós. Mas há momentos também que o conflito fora de nós é muito grande. Muitas vezes nós somos golpeados por uma força que vem de fora, por uma grande tentação que vem de fora, pela perseguição de alguém, pela inveja de uma pessoa, por uma incompreensão, por uma sucessão de dificuldades que vão se acumulando na vida da gente. Então eu comecei a rezar assim. Quando os problemas estavam dentro, o medo, a tristeza, a dor, a mágoa no meu coração, eu uso a minha medalhinha com o exorcismo virado para dentro e para fora. Aquela oração que eu gostaria de trazer junto do peito e bater contra o meu coração todas as vezes que eu não consigo rezar. Que é uma promessa de Deus que está no Salmo 90, que está escrita aqui, olha, nessa outra parte que diz: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E quando as dificuldades vêm de fora, eu viro o exorcismo para fora e peço a Deus que me proteja dos males que vêm de fora, dos ataques que eu recebo por outras vias que não internamente. E enquanto o exorcismo está virado para fora, para o meu coração está voltada aquela palavra de confiança que diz: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Foi essa a inspiração desta medalhinha, e a divina providência tem confirmado a inspiração de Deus que há nela,
pelos inúmeros testemunhos que vêm chegando. Exatamente. Deixar você contar o testemunho e aí a gente reza. E me vinha ao coração, onde existe uma inspiração divina, existe o poder da graça de Deus, enquanto o Márcio partilhava. E rapidamente, é um testemunho breve, com o efeito da medalha na vida das pessoas, com essa devoção, com essa fé do povo em Deus. Nós recebemos um e-mail da Simone, que disse assim para nós: bom dia, bancada linda, me chamo Simone Carvalho, sou de Natal, Rio Grande do Norte, sou casada e tenho uma filha de 13 anos. Participo aqui na minha paróquia do grupo de oração Mães que Oram pelos Filhos. Tenho um grande testemunho do poder de Deus em minha vida. Antes de começar a pandemia, descobri um problema de visão no olho esquerdo e fui a vários médicos. Era um problema na retina e uma lesão na qual nenhum médico conseguia descobrir qual a origem desta lesão. Foram feitos muitos exames e nada de fechar um diagnóstico. Só que veio a pandemia e todas as consultas e exames foram suspensos. Voltei ao médico com 8 meses após. Infelizmente, o problema tinha piorado. Continuei fazendo mais e mais exames e nada de diagnósticos. E os médicos já suspeitavam de uma lesão maligna. Foi quando faltava um único exame a ser feito, que era a retirada total do globo ocular, para ser feita uma biópsia. Fiquei sem chão quando soube que só poderia fazer esse tipo de tratamento, de exame. Mas durante todo esse tempo de grande provação, mesmo com a fé abalada, minha companheira 24 horas por dia era a Canção Nova. Meu coração ficou despedaçado ao pensar em morrer e deixar a minha filha de apenas 13 anos, que eu amo demais, sem a sua mãe. Mas teve o lado bom da prova. Tive um grande encontro com Jesus, uma intimidade tremenda. Eu ouvi a voz de Deus, tive muitas revelações. Uma experiência linda, incomparável. Comprei a medalha das 2 cruzes e o terço das 2 cruzes. Às vezes, e várias vezes, através do livro que o Márcio também lançou, Passo para uma Cura e Libertação Completa, eu acompanhava e eu via o quanto Deus agia na minha vida, só bastava eu ter fé. Cada dia mais intensificava as orações, o terço da misericórdia, o terço mariano, dormia com a medalha das 2 cruzes em cima do meu olho. Foi um verdadeiro clamor, joelhos no chão, muita súplica, muitas lágrimas, mas tive que enfrentar a cirurgia. Pedi muitas forças a Deus e ao Espírito Santo e a Nossa Senhora de Fátima, que sou devota. A força veio imediatamente. Entrei tranquila no centro cirúrgico. A cirurgia começou às 14 horas e terminou pontualmente às 15 horas, a hora da misericórdia. A minha recuperação está sendo ótima. Deus tem me sustentado e colocado anjos no meu caminho. E para a honra e glória de Deus, o resultado do exame deu totalmente benigno. Amém. Graças a Deus. Os médicos ficaram sem palavras, surpreendidos, porque tinham quase certeza que era um câncer maligno. Se era Deus, Deus agiu e desfez e tirou todo o mal pela raiz. Se era maligno, Deus desfez. E desfez. Exatamente. Deus me honrou na frente dos médicos. Depois do resultado do exame, entendi que tudo tem um propósito. Não me revoltei, não questionei a Deus porque perdi um dos meus olhos, porque tudo é permissão de Deus. Ele me livrou do pior, Ele sabe de todas as coisas. Deus é fiel demais. Meu coração é só gratidão a esse Deus. Aí ela conclui, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Louvado seja Deus. Simone Carvalho. Nós agradecemos a Deus por essa inspiração. Não é a medalhinha pela medalhinha, mas por aquilo que ela nos chama a fazer. Unirmos-nos ao Senhor,
pela oração, clamando o seu socorro, a sua proteção e proclamando com fé esta verdade absoluta. Porque quem se une a Deus, Deus o livra e o protege. Porque Amém. se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Amém. E aí eu não posso deixar de falar da frase de hoje, do dia, que ela vem de comunhão com essa riqueza, né? Com essas histórias, que não são simplesmente objetos, né? Mas são instrumentais para a nossa vida. É uma frase de São Bernardo de Claraval e ele diz assim: com a oração, a alma consegue o auxílio divino, diante do qual desaparece todo o poder das criaturas. É isso. Graças a Deus. Vamos de música, Emanuel? Vamos de música então, preparar o nosso coração para continuar a receber a palavra. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar com você, né? Deus já começou a falar no teu coração, a alimentar a tua fé, e é isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Com essas palavras e testemunhos, Deus está gritando conosco. Vamos declarar essa verdade. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus. Acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo Ele pôs debaixo dos seus pés. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus. Acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo Ele pôs debaixo dos seus pés. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina. Declara na tua casa: ninguém está acima de Deus. 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 Ele reina. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hebreus capítulo 11. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 24 ao 29. Hebreus, capítulo 11, versículos do 24 ao 29. Assim nos diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a tirar proveito passageiro do pecado. Isto porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé,
Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão com sangue para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pela fé, Moisés, já adulto, já crescido, já precisando dar conta da própria vida, recusou um título que aos olhos humanos, do ponto de vista terreno, mundano, era um título irrecusável. Neto do faraó, filho da filha do faraó. Quem conhece a história de Moisés sabe que era filho adotado, porque Faraó tinha empreendido uma perseguição contra os hebreus, e a mãe de Moisés, para salvá-lo, porque as crianças abaixo de 2 anos estavam condenadas à morte, eram para ser passadas a fio de espada, e ela, para não ver o seu filho sendo assassinado, colocou-o num cestim preparado para não afundar nas águas do rio Nilo, e empurrou para que fosse levado pela divina providência. Gente, isso aqui é fé. O que para uns é loucura, para outros é fé. Se você vê uma mãe colocando uma criança num cestinho de vime e empurrando o rio abaixo, você vai dizer é uma louca. O filho não vai morrer pela espada, mas vai morrer afogado. Mas essa tinha sido a inspiração que Deus tinha dado para a mãe de Moisés. E olha que interessante, o cestinho vai parar justamente aonde, aos olhos humanos, mais uma vez, não deveria. Então, se a mãe teria sido considerada louca por colocar a criança na água, mais ainda, depois de onde foi parar o cesto? Foi parar na porta do inimigo que mandou matar a criança. Só que chegando lá, a divina providência tinha uma outra circunstância esperando por Moisés, um outro caminho. A filha do faraó se apaixonou por aquela criança, a adotou e criou como se fosse filho dela. E sabe o que mais? Como ela não era mãe de recém-nascido, não tinha leite para amamentar. Mandou buscar nos arredores alguma mulher que tivesse leite para amamentar o filho, e adivinha quem que eles foram encontrar? Justamente a mãe de Moisés. Moisés foi criado no palácio, amamentado pela própria mãe, que agora ainda era paga para alimentá-lo. Quando nós confiamos em Deus, Deus tem para nós caminhos, saídas e recursos que nós jamais poderíamos imaginar. Como diz a palavra de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Ou como diz o próprio Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Tanto quanto o céu está distante da terra, assim estão os meus pensamentos acima dos vossos, diz o Senhor. Você pode não ter a solução para a situação que você está enfrentando. Pode não ter sozinho. Mas se você tem fé, a sua solução está na sua confiança em Deus. Porque Deus sabe e tem poder para prover o que você sozinho não consegue. E aí Moisés cresceu nessa qualidade de filho da filha do faraó. Contudo, mais tarde ele descobre que ele é adotivo. E não se conforma em ver o seu povo sendo maltratado. E tentando libertar o seu povo,
Moisés acaba matando uma pessoa e foge e vive como um bandido isolado durante 40 anos. Ele poderia ter feito uma escolha diferente. Ele poderia ter abdicado do seu povo, fingido que ele não pertencia àquela gente e seguido a sua vida como filho da filha de Faraó. Mas diz aqui a palavra de Deus, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Preferiu perder tudo pelo que era certo, do que viver no conforto de uma vida errada. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a tirar proveito passageiro do pecado. Por quê, gente? É possível tirar proveito do pecado? Sim, claro que é. À custa de pecado tem gente que consegue dinheiro. À custa de pecado tem gente que consegue favores. À custa de pecado tem gente que consegue prazeres. É possível tirar um proveito do pecado, não sem ter que pagar um preço. Não é? Às vezes a gente olha para uma pessoa fazendo o que é errado e diz, olha lá, está se dando bem. Está fazendo errado e está se dando bem. Mas você precisa se perguntar, a que preço? Porque uma hora a conta chega, meu amigo. E olha, apesar de dizer aqui, o proveito passageiro do pecado, porque esse proveito vai passar. Às vezes a conta que chega não passa. Às vezes a conta que chega é impossível de pagar se não for pela graça de Deus. E por que Moisés fez essa escolha? Porque ele considerava a humilhação do Cristo, a humilhação em Deus, ser humilde, desapropriado, desprovido, mas em Deus, isso era uma riqueza muito maior do que todos os tesouros do Egito. Contei para vocês no comecinho do programa, eu fui para Brasília para enterrar o meu pai. E eu estava lá, ao lado do caixão, enquanto ele descia. E ali a gente pensa na realidade de quem está sendo sepultado, mas a gente percebe que as pessoas que estão ali choram por ele e por si próprias. E muitos você vê que nas lágrimas está uma certeza. Daqui a pouco sou eu. A minha vez vai chegar. E o fim daquela história ilumina o fim da história de quem está ali sepultando o outro. E uma coisa que quando a gente participa de um velório, de um enterro, a gente constata com os olhos aquilo que a gente já sabe. Que as riquezas desse mundo não nos acompanham, gente. Como alguns gostam de dizer, não é? Caixão não tem gaveta. Caixão não tem cofre. As riquezas desse mundo não vão conosco. E Moisés, sabendo disso, o que ele diz, o que a palavra diz a respeito dele, ele considerou ser pobre em Cristo uma riqueza maior do que ser rico nesse mundo, do que todas as riquezas do Egito. E olha que o Egito era a potência mundial, hein? Era a potência. E Moisés fez essa recusa porque ele tinha os seus olhos fixos na recompensa. Os olhos de Moisés estavam em Deus e no que Deus tinha para ele. Onde estão os seus olhos? Seus olhos estão em muitos anos vividos nesta terra? Seus olhos estão numa saúde perfeita? Seus olhos estão em ter muito dinheiro? Seus olhos estão em ter grandes reconhecimentos, em ter títulos, honrarias, fama? Onde é que estão os seus olhos? Nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que não passa, no que é eterno. Moisés olhava para a eternidade, e porque os seus olhos estavam em Deus, o poder das criaturas não o fascinavam mais. Como diz a oração, você me empresta, Maria Marta? Aqui? Sim.
a palavra de São Bernardo de Claraval, com a oração, a alma consegue o auxílio divino, diante do qual desaparece todo o poder das criaturas. Quando nós nos unimos a Deus, esse mundo perde a força de fascínio sobre nós. Isso quer dizer que a gente vive como desencantados? Não. Nós vivemos como extasiados, deslumbrados pelas maravilhas de Deus, inclusive pelas maravilhas que Ele pôs nesse mundo. Mas nós contemplamos Deus nesse mundo e aí Ele fica muito mais bonito. E não somos mais enganados pelo fascínio das riquezas terrenas, são passageiras. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Pela fé, ele teve força de enfrentar um poder humano infinitamente superior ao dele. Moisés, o que era uma vara na mão daquele homem contra os exércitos do faraó? Quem era Moisés? Aquele filho de escravos, adotado, e agora marginalizado, um assassino, um fugitivo, contra o poder estabelecido. Pela fé, pela confiança em Deus, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Quando ele tinha tudo para estremecer, para desanimar, para ceder à pressão da tentação que dizia: você vai morrer e vai pôr fim a esse povo. Você desgraçou a vida desse povo ao tirá-lo do Egito, porque agora o faraó vai perseguir vocês e vai matar todo mundo no meio do deserto. Você acha que a tentação não falava ao coração de Moisés, como fala ao meu, como fala ao seu, como fala ao coração de cada pessoa que tenta fazer o que é certo? Ou que empreende com responsabilidade e comprometimento fazer a vontade de Deus? Você acha que a tentação deixa quieto uma pessoa de bem? Não deixou Moisés e não vai deixar você. E ali no coração de Moisés não tenha dúvidas de que o demônio falava: você vai fracassar, você vai perder tudo, o importante seria você voltar atrás. Mas diz aqui a palavra, ele permaneceu firme como se visse o invisível. Moisés não via o invisível, mas a confiança dele era tanta que era como se ele o visse. E porque ele tinha confiança, o que ele via acontecia. Via no coração, no seu íntimo. E olha que interessante, pela fé ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão com sangue, para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os primogênitos de Israel. Foi pela confiança que Moisés lançou mão desse sacramental. Nós falamos aqui de um sacramental, né? A medalha das duas cruzes. Mas Moisés lançou mão de um sacramental, que foi o sangue do cordeiro nas portas das casas. Era um sinal, gente, um sinal visível, mas que pela fé se torna eficaz e contém uma graça de Deus. O sangue era de cordeiro, não era o sangue do Cristo. Mas a fé de Moisés não estava no sangue dos cordeiros, estava no sangue do Filho de Deus, futuramente derramado pela nossa salvação. E porque ele confiou, a morte que exterminou os primogênitos do Egito não pôde tocar nos filhos de Israel. A palavra de Deus está nos dizendo que a nossa fé barra a morte. Essa morte desgraçada, né? Essa morte que vem fora de hora, essa morte violenta, essa morte que vem antes do tempo. Por que uma morte que vem antes do tempo? Porque chega um dia que nós vamos ter que fazer a nossa Páscoa. Falava para minha mãe a respeito do meu pai. Viveu bem, viveu 83 anos, viveu com saúde esses anos todos, fez o que ele queria. 40 dias antes dele morrer, ele estava para baixo, para cima, dirigindo, não é? Fazendo os trabalhos dele,
83 anos, às vezes até teimoso, subindo em escada, subindo em telhado. Não é? Ninguém dizia a ele o que fazer. Ele fazia o que ele queria fazer. Então, ele viveu bem a vida. Não é? Não conseguiu cumprir todas as metas dele, não realizou todos os sonhos, mas sinceramente, quem de nós realiza todos os sonhos nessa vida terrena? Não é verdade? Mas chegou uma altura que ele precisou fazer a Páscoa dele, a passagem. E se não fosse há uns 17 dias atrás, 16, 17 dias atrás, quando meu pai faleceu, seria daqui a 2, 3, 6 anos, 8. Mas chega uma hora que o nosso momento se põe diante de nós, não é? Só que não pense você que a oração não nos protege de uma morte prematura. Tem gente que diz que ninguém morre de véspera. Morre sim. A pessoa que se droga morre de véspera, morre antes do tempo. A pessoa que se alcooliza mata a própria vida. A pessoa que só cultiva tristeza, desânimo, desencorajamento, está morrendo aos poucos. E uma hora a enfermidade vai se assentar sobre você, porque você vai combatendo a sua vitalidade, a sua imunidade. Não é? Quem fica dirigindo por aí feito um louco, está colocando em risco a própria vida e pode morrer de véspera assim. Quem pula do alto de um edifício, não pula por causa que Deus quis que a pessoa pulasse. Deus não queria aquilo. Também não estou dizendo que porque a pessoa fez isso, que ela é uma condenada, uma excomungada, uma rejeitada por Deus. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo a você que existe uma morte do qual a oração nos livra. A oração é uma proteção terrível contra as forças do mal. E a palavra de Deus está nos dizendo isso. Pela fé, aqueles foram protegidos da morte. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, entrando no mesmo mar, se afogaram. Gente, a confiança que nós depositamos em Deus transforma, muda a natureza dos nossos sofrimentos. O que vinha para nos destruir se transforma em salvação. O mesmo mar no qual entraram os hebreus, entraram também os egípcios. Para uns, aquele mar foi salvação, para outros, foi destruição e morte. Qual é a diferença se o mar era o mesmo? As pessoas que nele entraram e o espírito com o qual entraram. Porque a fé abre um caminho aonde caminho não existia. Mas a falta de fé faz as paredes fecharem sobre nós, caírem sobre nós e nos afogarem. A fé faz toda a diferença e nós precisamos enfrentar as dificuldades com fé, porque quando a gente toma a decisão de mudar algo na nossa vida, as coisas nem sempre se tornam fáceis. Uma mudança nunca é fácil em princípio. E nós precisamos ter isso muito claro diante dos nossos olhos, que todas as vezes que nós resolvemos romper com o mal, todas as vezes que nós resolvemos abandonar um mau hábito, todas as vezes que nós decidimos enfrentar um problema, as dificuldades primeiro se agravam. Primeiro fica ruim, para depois melhorar. Primeiro as dificuldades se agravam antes que a gente veja alguma melhora. Quando você tenta mudar o seu matrimônio para melhor, você pode até dizer, justo agora que eu tomei a decisão de mudar de vida, as coisas pioraram. Então está no caminho certo. Porque primeiro dá uma pioradinha. Mas se você se mantiver firme como se você visse o invisível, vai melhorar. Não olha no problema, não, olha lá na frente. Olha na meta. Faz igual Moisés,
olha o que você está buscando, olha a transformação da sua família, olha a melhoria do seu casamento, pode estar despedaçando tudo à volta, mas os seus olhos estão fixos naquilo que você está buscando, e porque você não arreda o pé, você vai alcançar em Deus aquilo que você está buscando. Se o que você está buscando é bom e vai te fazer bem, Deus vai contigo e Ele vai te ajudar e você vai conseguir. E se não for bom o que você está buscando, e se você estiver equivocado, achando que é um bem e aquilo é ruim para você, fique tranquilo, porque pela sua confiança em Deus e pela sua obediência a Deus, nosso Senhor vai corrigir a sua rota. Você pode ter mirado um lugar e aquele lugar não ser bom, Deus vai te fazer chegar aonde você deveria chegar, onde você quereria chegar se você soubesse qual era o caminho acertado. O Senhor vai corrigir o seu caminho no decorrer do trajeto. E Moisés, sabendo disso, diz aqui a palavra, preferiu ser maltratado. E por que ele foi maltratado? Maltratado pelos egípcios? Não, eles não puseram a mão nele. Moisés foi maltratado porque o mesmo povo que ele estava tentando ajudar se voltou contra ele e o culpou pela piora da situação. Moisés teve que ter fé por ele e pelo povo. Talvez você tenha que ter fé por você e pela sua família. Talvez você tenha que ter fé por você e pelos seus amigos. Porque enquanto Moisés tirava aquele povo da escravidão, tinha alguns que não olhavam para a liberdade. Olhavam pela travessia do deserto, olhavam pela perseguição dos egípcios, olhavam para o perigo de morte. E quando algumas pessoas se veem acuadas, qual é a primeira atitude que elas têm? Procurar alguém para colocar a culpa. Talvez, meu amigo, você tenha desanimado em alguma circunstância da sua vida, porque você estava tentando fazer o bem e recebeu um pé nas costas e ainda recebeu a culpa dos desdobramentos das atitudes que você teve, que não foram todas de primeira mão positivas, né? Porque às vezes para a gente construir um novo edifício, a gente precisa derrubar o antigo. Às vezes você foi condenado por fazer a limpeza, fazer a faxina, mudar certas situações, mudar atitudes, não é? Romper com o erro, com o pecado, não permitir que algumas pessoas continuassem naquela trilha errada, e a culpa arrebentou sobre você, e você se sentiu incompreendido, porque não olhavam para o que você estava tentando fazer. Isso é próprio de todo mundo que quer fazer o bem, não é um privilégio só seu. Porque antes da situação melhorar, ela dá uma pioradinha. E nessa hora, quem não tem fé põe a culpa na gente. E o demônio atiça a pessoa para culpar e pesar sobre a vida da gente. Moisés, ele tinha sido rejeitado 40 anos antes desta libertação. Não é? Nesse momento aqui, em que ele preferiu ser rejeitado, 40 anos antes que ele preferiu sofrer com o povo, né? 40 anos ele havia sido rejeitado por aquele povo, quando pela primeira vez ele tentou libertar os seus. E essa ferida fez com que ele se separasse do seu povo. Quando nós ficamos feridos com os nossos, há uma tentação da gente se afastar, da gente se separar, da gente não querer nada com aquela gente. Como é dura a ferida de uma rejeição. Quantas famílias viveram anos, ou às vezes a vida inteira separado, porque um rejeitou o outro. O filho rejeitou o pai rejeitou o filho, a filha rejeitou a mãe rejeitou o filho. Acontece. Às vezes acontece por egoísmo, às vezes acontece por malícia, às vezes acontece por doença. Às vezes a mãe não queria rejeitar, mas ficou doente. Teve depressão pós-parto. Não conseguia olhar para a criança. Rejeitou. Mas independente do motivo pelo qual a gente foi rejeitado,
se é um motivo justificável ou não, compreensível ou não, a rejeição está ali. A rejeição causou uma ferida e a tentação que a gente sofre é de responder à rejeição, nos afastando daquelas pessoas que nos rejeitaram. Moisés se afastou, foi para outro lugar, foi para outro país, ficou ali 40 anos, amargando aquela dor. E se não fosse pelo encontro pessoal com Deus, ele nunca voltaria para aquela casa, para aquela família, para aquela gente, para aquele povo. Gente, o encontro pessoal com Deus transforma a vida da gente. Muitas pessoas ficaram angustiadas porque houve um momento, não é, que precedeu a minha ida para Brasília, para o meu pai ainda vivo, mas já em agonia. Muita gente ficava receoso que meu pai morresse sem que eu o encontrasse. Eu tive que criar os meios para eu poder conseguir visitar o meu pai com a minha família. Eu não sou sozinho. Eu tenho esposa, eu tenho filhos. Eu quis que a minha esposa fosse, eu quis que os meus filhos fossem, mas nesse momento de dificuldade financeira, de pandemia, não é fácil. A gente precisou construir caminhos. E isso às vezes é demorado. Quando eu planejei a minha ida para Brasília, a situação do meu pai não estava tão complicada. Ele estava bem, não é? Estava fazendo o tratamento dele, mas consciente, sentando, comendo, conversando, andando. Mas de uma hora para outra a situação se agravou e muito rapidamente. E aqueles que ficavam agoniados diziam, ele vai morrer e você não vai estar aqui. Chegou uma hora que eu precisei dizer, eu falei, olha, eu e o papai não temos nada para conversar. Porque tudo que a gente tinha para falar, a gente não esperou esse momento para poder dizer. Eu não esperei meu pai estar às portas da morte para eu acertar minha vida com ele, não. Nosso passado está todo limpo, está todo perdoado, não é? Quem de nós, gente, não temos que perdoar pai, mãe, filho, filha? Mentiroso quem diz que não tem o que perdoar. Só não tem que perdoar se já perdoou. Mas dizer que não teve no decorrer da vida inteira nenhum motivo para perdoar, não, isso não existe. Mas o perdão já tinha sido dado. O amor já tinha sido declarado. Inclusive alguns que acompanharam Sorrindo para a Vida uns meses atrás, viram quando eu falava com o papai, rezei por ele estava em casa acompanhando. Se emocionou, chorou, porque ele sabia que era verdade. Então, uma vez que estava tudo limpo, perdoado, vida resolvida, só faltava uma coisa entre eu e meu pai, que a divina providência me permitiu viver, um último abraço. Então cheguei com tempo, meu pai ficava quase que o tempo inteiro inconsciente, quase que o tempo inteiro. Várias vezes a minha mãe e as minhas irmãs, porque a gente revezava na UTI, me diziam, hoje você não vai conseguir conversar com seu pai. Hoje você não vai conseguir conversar com o papai. Papai não abriu os olhos. Papai não conseguiu acordar. Eu recebi essa notícia antes de entrar no quarto. 2 minutos depois eu chegava no quarto, colocava a mão sobre o peito do meu pai e dizia, boa noite, pai. Ele abriu os olhos. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Conversou comigo. Para você ver que a graça de Deus nos assiste. Conversou comigo, conversou mesmo. Você veio sozinho? Não vim sozinho, vim com a Rose, vim com os meninos, mas só pode entrar uma aqui no quarto. Ou entro eu, ou entre eles. Entrei para ficar com o Senhor. Está tudo bem? Tudo bem, pai. E ali a gente conversava, eu via que ele não tinha muito fôlego, então eu conversava com ele 3 minutinhos, depois eu falava para ele, agora é hora do senhor descansar. O senhor descansa, daqui a pouco eu chamo o senhor para conversar. Aí eu marcava 1 hora, depois de 1 hora acordava o papai, conversava com ele ali mais uns 3 minutinhos.
e depois deixava ele descansar de novo. Então, para muitos, conhecendo a nossa história, que não foi fácil, a minha história familiar não é uma história fácil, é uma história linda, 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 mas não é uma história fácil. Muitos pensavam assim, eles têm muita coisa que conversar e que se perdoar. Tinha não. Porque o meu encontro pessoal com Deus resolveu essas coisas. Estabeleceu a paz entre nós. Só ficou o que era bom. Só ficou o que é amor. E Moisés, quando teve ali o seu encontro pessoal com Deus, pôde voltar ao seu povo. E agora, pela segunda vez, ele tem capacidade de enfrentar o mesmo problema que no passado ele não teve. No passado, a rejeição desse povo fez com que ele fugisse por 40 anos. Agora não, pela segunda vez, repete-se exatamente a mesma experiência dolorosa. Moisés volta a ser repudiado, só que dessa vez Moisés tem uma arma para lutar. Ele não busca um benefício pessoal. Ele busca servir desinteressadamente aos outros. Ele tinha mudado de atitude. Pare de ficar buscando reconhecimento. Pare de ficar buscando agradecimento. Porque a gente vive cercado de gente ingrata. Se o seu combustível for o agradecimento dos outros, você vai pifar. Você vai parar no meio do caminho. Quando Moisés mudou de atitude, ele teve capacidade de enfrentar a rejeição. Dessa vez a rejeição não teve poder sobre ele. Não é, de certa forma, a mensagem de São Bernardo de Claraval? Com a oração a alma consegue o auxílio divino, diante do qual desaparece todo o poder das criaturas. Moisés, pela graça de Deus, conseguiu que a rejeição não tivesse mais poder sobre ele, domínio sobre ele. Ele domina essa serpente. E olha, é interessante, né? Versículo 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Você nunca se perguntou? Porque duas pessoas diferentes, passando pela mesma dificuldade, uma afunda e a outra cresce. A pandemia é a mesma para todo mundo, gente. Só que enquanto uns afundam, outros se levantam. O que é que faz diferença? É a nossa atitude, é a nossa fé, é a nossa confiança em enfrentar essas situações pela graça de Deus, com Deus, a partir de Deus. É interessante como as mesmas dificuldades despedaçam a uns, mas servem de libertação para outros. Teve gente que foi despedaçada pela essa pandemia. Mas teve muitas pessoas que encontraram libertação, salvação e reconstruíram e estão reconstruindo o seu lar, a sua família. Não fique triste, chorando e dizendo, não, a mim a pandemia despedaçou. Não, reaja. Talvez você esteja naquele momento que primeiro precisa limpar o terreno, destruir aqueles edifícios mal construídos, para você construir uma nova. Um novo edifício, uma nova construção. Peça a Deus a graça dele. Não baixe a cabeça assumindo sobre você o negativo, não. Assuma sobre você, tome posse. Não é isso que muitas vezes se diz no meio carismático, que a gente precisa tomar posse. Tome posse da graça de Deus. Moisés é insultado, mas ele não devolve a ofensa, mas ele faz algo diferente, ele vai com a sua dor diante de Deus. Leve a sua dor diante de Deus. Faça igual Moisés. Mostre as suas feridas para que elas sejam curadas. E ali, ao mostrar as suas feridas, Moisés reclama com toda a confiança, com a confiança de um amigo. Leia depois lá o Êxodo, e você vai ver Moisés dizer para Deus, em outras palavras, Senhor, faz alguma coisa. Porque até agora a situação só desandou. E Deus, com atitude de pai compreensivo, ele sossega primeiro o coração atribulado de Moisés. Deus sempre faz isso com a gente. Antes dele nos ajudar a resolver um problema,
a primeira coisa que Ele faz é pacificar o nosso coração. Quando diante de um problema você sentir paz, você pode ter certeza que naquela paz está o sinal de que Deus já está agindo e que Ele vai pôr a mão sobre aquela situação. Deus, com atitude compreensiva de um pai cheio de amor, Ele sossega o coração atribulado de Moisés com uma carícia de esperança. Diz para ele: meu filho, não te preocupes, Moisés, pois você verá o que eu farei com braço forte. O faraó vai deixar vocês partirem e não só, inclusive vai lhes dar mantimento para todo o percurso. Coisa impossível. Deus promete que vai agir com poder. Deus promete na minha vida, na sua vida, na vida de Moisés. Mas Ele não especifica nem como, nem quando, nem onde. É esse o claro escuro da fé, que é real, mas não se concretiza, nem se materializa. Quem é amigo de Deus é capaz de confiar nele, mas quem não conhece, corre risco de achar que é fantasia, que é ilusão. Esta é a cura da ferida da rejeição. A palavra de Deus. Se você olhar para a vida de cada um de nós aqui, nós vamos ter uma coisa em comum para compartilhar. Todos nós vivemos feridas na nossa família. Viveu na sua, Maria? Sim. E você, Rodrigo? Muito, muito. Manuel? Também. Mas, gente, em um momento a cura de Deus entrou na nossa vida. Exatamente. A palavra de Deus foi a cura, inclusive para esses sentimentos de rejeição. A palavra do Senhor é como um bálsamo de esperança que cura as experiências negativas do fracasso, que cura as experiências negativas de derrota e liberta a gente dos complexos. Embora às vezes Deus não retire os espinhos da nossa carne, Ele nos ensina a caminhar sobre as águas. Ele nos capacita a navegar em meio às tempestades, com os ventos soprando contra a gente, sem a gente se despedaçar, sem a gente naufragar e sem a gente perecer. Mas temos que ir com Deus. Que esta palavra nos conceda essa graça, de irmos com Deus em tudo que nós precisamos fazer e viver. Amém. Amém. Eu já quero pedir nesta manhã o Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre você que está aí na sua casa, vivendo tantas tribulações, tantos caminhos tortuosos, mas como o Márcio trouxe para nós nesta palavra, a confiança, a fé. Aqueles que confiam no Senhor não são decepcionados. E hoje, nessa manhã, meu irmão, eu quero pedir o Espírito Santo sobre você, para que você tenha firmeza para passar, para enfrentar esse mar. Confia, o Senhor vai trazer a paz ao seu coração, vai lhe acalmar, trazer aquilo que hoje é dificuldade para você. O Senhor hoje vai visitar você, vai visitar a sua casa. Não se preocupe, deixa a paz reinar sobre você. E nós podemos pedir o Espírito Santo, esse Espírito Santo que é o nosso consolador, o nosso defensor, que nos ajuda a atravessar esse mar com fé e esperança. Aumenta a nossa fé, Deus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Tudo é possível ao que crer. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra. Não há mal que não se afogue, pois tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue, pois tudo é possível ao que crê. Amém. Márcio, ficou forte para mim, eu anotei aqui no caderno, estou fazendo direitinho. E ficou muito forte, e o caminho é o mesmo. Como eu entro neste caminho, né? Qual é a diferença? A minha atitude de fé, de esperança, a minha confiança em Deus. E é isso, o caminho é o mesmo para todos nós.
o caminho que nós vamos seguir, as dificuldades, a pandemia. Não sei qual é a dificuldade, o desemprego que você vive na sua vida, mas o caminho é o mesmo. Vamos confiar com fé. Graças a Deus. Quase sempre, É viu, isso. Rodrigo? Quando a salvação se aproxima, as coisas ficam mais sérias, às vezes se apertam um pouco, às vezes as tribulações pioram. Quando o dia está para amanhecer, quando a alvorada está se aproximando, é quando a noite é mais escura. A gente só precisa esperar um pouquinho e manter firme a nossa confiança em Deus, porque a escuridão vai passar. Amém. E a salvação está chegando. O socorro de Deus nunca demora. Exato. Ele chega na hora certa. E a fé nos dá essa esperança, né, Márcio? É. A fé nos dá essa esperança. E eu acho muito lindo ver todo o movimento da família Canção Nova aqui conosco. Eu quero mostrar para vocês uma família que nos mandou a sua foto. E ela disse para nós assim: me chamo Maria Helena, moro em Pouso Alegre, Minas Gerais, sou sócia da Canção Nova e evangelizadora há mais de 13 anos. Amo essa obra. Segue a foto da minha família, sustentada pela palavra de Deus através da Canção Nova, que nos faz companhia durante todo o dia, nas santas missas, no Sorrindo para a Vida, no Amor Vencerá, no Terço da Misericórdia, o Terço Mariano e em muitos materiais de evangelização. Não nos vemos sem essa obra de fé. Muito obrigado por nos ajudar a alimentar a nossa alma de esperança. Importantíssimo nesse tempo que estamos vivendo. É por isso que eu ajudo a Canção Nova, porque a Canção Nova nos enche de esperança. E eles mandaram aqui a foto para nós, tá? A família toda reunida, eles estão com a camiseta de Jesus, na versão vermelha. Eu e o Márcio estamos aqui com a versão preta. Lindo. A mamãe está ali amamentando e o bebê, pelo jeito, também está com a camisetinha, ó. Ele tá com o body da camiseta do nome de Jesus. Exatamente, que também foi uma outra inspiração que se tornou um grande material de evangelização. E eu quero já aproveitar, Márcio, porque a nossa loja, ela está com uma promoção. A promoção da Semana Família Canção Nova se estende, gente. Então, até o dia 21 de março, todos os produtos da loja Canção Nova com 70% de desconto. Todos? Márcio, todos. Está até grifado aqui, ó. Toda a loja está com 70% de desconto para você aproveitar e adquirir os produtos de evangelização. Então vai aí uma dica maravilhosa. Exatamente. Tá certo? Porque, veja, gente, muitos ansiavam pela oportunidade de ter alguns materiais de evangelização, como essa camiseta linda Ficou que você muito está bonita usando. mesmo. A camiseta do nome de Jesus, ela não traz... Com até 70%, Rodrigo. 70%. Com até. 70%. Não é toda com 70%, não. Isso, ó. Tá? Toda loja com até 70%. Isso. Gente, corrigindo. E senão depois a gente apanha e alguém vai falar, mas falou que era Deu 70%. É com até 70%, 70% de desconto. Mas vale a pena entrar lá, com certeza todos os produtos estão com desconto. Essa camiseta é linda. Ficou linda. Porque ficou linda ela mesmo. traz consigo o nome de Jesus, mas várias passagens da palavra de Deus que diz o quanto esse nome é santo e como somos abençoados quando trazemos esse nome sobre nós. Exatamente. Então acesse aí, gente, loja.cançãonova.com, ou você pode também ligar operadora 12 31 86 2600 e você pode aí ter acesso a esses produtos de evangelização, e eu corrijo aqui a minha falha, com até 70% de descontos, tá bom? Essa semana, né, Rodrigo? Essa semana até o dia 21 15 de a março. 21, No testemunho, o Rodrigo citou, da parte da Simone, um livro que foi um grande apoio para ela naquele momento em que ela estava vivendo, Foi. sob risco de morte e com perigos aí ligados aos seus olhos, à sua vista. O livro que ela leu e que tanto ajudou é esse aqui, olha, Passos para a Cura e Libertação Completa, que você também encontra em loja.cançãonova.com. Maria Marta, como é que Vamos está a lá. nossa campanha? Isso. Gente, olha, a nossa campanha, graças a Deus, estamos com 50%. Graças a Deus. É pela fé, né? Que nós vamos chegar lá. Nos falta ainda 50%. Hoje é dia 15. Então, falta 15 dias, né? Não dá total 15 dias, 13 dias, né? 13. Ao longo desse mês. E
Tenho aqui o boleto que você pode receber na sua casa, você que recebeu, às vezes chegou e você fala, meu Deus, como é que é? Às vezes as pessoas que fazem o cadastro conosco e ela pediu para fazer por cartão ou até por débito automático, até esse processo acontecer, ela recebe o boleto na casa dela, porque quando ela faz o cadastro, ela quer contribuir, ela quer ajudar. Então, se você recebeu o boleto aí na sua casa, mas você fez o seu cadastro como sócio, por débito automático, então esse é o boleto, você já pode começar a contribuir até acontecer a autorização da conta. Tá certo. O boleto vai para todos aqueles que se inscrevem como sócio, né? Isso. É claro, porque no momento que você faz a sua inscrição, aí a gente tem acesso aos seus dados, seu endereço e podemos enviar o boleto para você. Mas queremos também agradecer a todos aqueles que não são sócios inscritos, nunca ligaram, nunca deram o seu nome, mas são sócios no coração. Sem dúvida. Que ajudam todo mês esta obra aí para frente. Porque, de verdade, a Canção Nova só está no ar porque você ajuda. Verdade. Graças a Deus que você ajuda, porque a sua ajuda mantém a evangelização acontecendo através dos meios de comunicação. Então, quero convidar você nesse dia de hoje, inclusive, se esse momento foi bom para você, se Deus falou ao seu coração, se você entendeu quanto bem existe nesse momento de oração, ajude-nos a levar a tantas pessoas que hoje precisariam desta palavra. E como é que você ajuda? Colaborando com a Canção Nova para que ela se mantenha no ar. Não é? Mais uma vez passo aqui para você os nossos endereços para que você possa nos ajudar. O primeiro deles é contas.cançãonova.com, contas.cançãonova.com. Ali tem todos os atalhos para você ajudar financeiramente essa obra. E para você se inscrever como sócio, receber o boleto, tem presentinho esse mês que a gente vai falar amanhã, tá certo? Para todos os sócios estão recebendo esse presentinho, não é? Para você se inscrever como sócio, entre lá em clube.cançãonova.com. E eu só quero deixar um recadinho aqui para os nossos sócios, até esses anônimos, né, que fazem a sua contribuição, que ajuda a Canção Nova. Nós estamos preparando o Clube da Evangelização, algo bem especial. Fique esperto, atento. Sério? Vai ser algo Tem muito novidade bom. aí pela frente? Novidade boa, aquilo que a gente mais precisa e o coração. Aguçou Mas a eu preciso dar curiosidade do tchau, povo. gente, porque nós chegamos ao final. Rodrigo, muito obrigada pela sua Maria. participação. Foi muito bom estarmos Márcio. juntos. Amanhã estamos juntos? Amanhã estamos juntos, com a graça de Deus, né, Valeu, Emanuel? Manuel. Olha, minha gente, Fica Deus com abençoe a Deus. todos. Até amanhã.